crianças! Estamos aqui para aprender mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. O nosso versículo está no livro de João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Aqui nós temos o nosso versículo. Você pode repetir aí para memorizar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Você sabe o que é um cordeiro? Cordeiro é o filhinho da ovelha com o carneiro. É chamado cordeiro. Cordeiro. Isso me faz lembrar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. A história da Páscoa. Você sabe quando começou a primeira Páscoa? Então vamos juntos, crianças, aprender a história da primeira Páscoa, como nós devemos comemorar, e nós vamos aprender como Jesus celebrou com seus discípulos. Então, crianças, houve grande fome na terra e o povo de Deus teve que ir para um lugar chamado Egito. E chegando lá no Egito, lá tinha muito alimento, muita comida. Mas ali no Egito tinha também um rei muito mau, chamado Faraó. Então Faraó era um rei desobediente que não amava a Deus. E ali o povo de Deus foi trabalhar para ele se tornar escravo do rei Faraó, trabalhando pesado, eram maltratados. Escravo é alguém que trabalha e não recebe o seu salário, que trabalha muito pesado e que é maltratado. Então, Deus viu o sofrimento do seu povo e Deus enviou Moisés para libertar o seu povo das mãos daquele rei muito desobediente e muito mau, porque o povo estava como se estivesse preso, não podiam sair. E ali Deus disse para Moisés falar com Faraó que ia enviar 10 pragas se ele não deixasse o povo sair. Mas Faraó, mesmo com essas ordens que Deus deu a Moisés para falar para ele continuava desobediente, o seu coração duro. Então Deus enviou a primeira praga, enviou a segunda, e nada de Faraó deixar o povo ir. Enviou a terceira, a quarta, a quinta, e Faraó continuava teimoso, desobediente, não queria ouvir a voz de Deus. Enviou a sexta, a sétima, a oitava, a nona praga, e Faraó continuava com seu coração duro. Foi quando Deus orientou Moisés que falasse com o povo, que arrumasse as suas coisas, ficassem preparados, porque naquela noite Deus ia enviar a 10ª praga, que seria o quê? A morte dos primogênitos, todos os filhos mais velhos e os animais do povo do Egito. Deus ia enviar o anjo para matar, mas o povo de Deus não ia acontecer nada. E assim Moisés fez. Moisés orientou o povo. Deus pediu que Moisés orientasse o povo da seguinte forma: que todos se reunissem com suas famílias e ali matassem um cordeiro, para ali comer daquela carne do cordeiro, juntamente com pão sem fermento, ervas amargas. As ervas amargas eram para que eles não esquecessem o sofrimento que eles passaram ali no Egito. Então, eles iam fazer essa refeição com suas famílias. Se as famílias fossem pequenas, eles se juntassem com outras, porque não podia sobrar nada daquele cordeiro. E assim eles fizeram. Eles se reuniram, mataram o cordeiro. E ali, Deus pediu também que eles pegassem aquele sangue do cordeiro e passassem em cima das portas, para quando o anjo da morte passasse,
o povo de Deus não ia, seus filhos não iam morrer. Então o sangue era para livrar o povo de Deus da morte, os seus filhos primogênitos da morte. E assim o povo fez. Todos passaram o sangue do cordeiro nas portas, entraram para dentro com suas famílias, fecharam as portas. E ali aconteceu que quando o anjo da morte passou, todo o povo de Deus, o anjo o preservou. Por quê? Por causa do sangue do cordeiro, que era um sinal de quê? De que não era para matar os filhos do povo de Deus. Então, o sangue do cordeiro foi o que livrou o povo de Deus da morte, porque eles obedeceram. E assim aconteceu. Naquela noite, o anjo da morte passou e matou todos os filhos dos egípcios, os filhos mais velhos, os animais. E foi um grande pranto, uma grande tristeza. Mas o povo de Deus estava livre. E agora sim, Faraó agora decidiu deixar o povo de Deus sair. E aí o povo saíram todos felizes. Eles foram libertos. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus. E o sangue do cordeiro preservou-os da morte. Então aqui nós podemos aprender também, crianças, que é importante ser obediente àquilo que nós aprendemos, que as tias ensinam da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma orientação de Deus. O povo obedeceram e aqui eles foram livres da escravidão ali de Faraó. Agora eles tinham uma nova terra para conquistar. E ali eles foram livres. E essa foi a primeira Páscoa que aconteceu há muitos, muitos anos atrás. Mas como é que nós devemos comemorar a nossa Páscoa hoje? Será que nós precisamos também matar um cordeiro para poder passar o sangue nas portas para sermos livres? Porque hoje nós não somos escravos, trabalhamos duro como o povo de Deus lá no passado, mas o pecado, ele nos torna escravo do pecado. Mas nós não podemos ficarmos sendo escravos do pecado. O povo de Deus lá no Egito, eles eram escravizados e Deus o libertou. Então, a palavra Páscoa significa passagem, porque o povo era escravos e agora Deus o tinha libertado. Ou seja, eles passaram a ter uma nova vida. Então, hoje nós também não podemos continuar sendo escravos do pecado. O que Deus fez? Deus enviou o seu Filho Jesus como um bebê aqui na terra. Ele cresceu, ele era obediente, ele nunca fez nada de errado, ele ensinava as pessoas, curava, ele fazia tudo o que Deus mandava. E um dia ele chamou os seus amigos para ser os seus seguidores, que foram seus discípulos. E ele disse que um dia ele ia voltar para o Pai. E antes dele voltar para o Pai, ele se reuniu com seus discípulos para a ceia. A ceia é uma refeição. Então ele pegou o pão e repartiu com seus discípulos, dizendo que aquele pão representava o seu corpo que seria repartido. E ali, toda vez que eles ceassem, que eles comessem daquele pão, era para que eles lembrassem do sacrifício que Jesus ia passar na cruz por eles, por nós. Depois ele pegou o vinho e também disse que o vinho representava o seu sangue que seria derramado na cruz para purificar-nos dos pecados. É por isso que hoje nas igrejas, nós que já somos batizados, nós podemos cear. Por quê? Para lembrar, para trazer à nossa memória o sacrifício de Jesus na cruz. Essa foi a última refeição, a última ceia que Jesus fez com seus discípulos. E nós podemos relembrar nas nossas igrejas hoje, quando nós ceamos. Então Jesus fez essa ceia com seus discípulos para que toda vez lembrasse do seu sacrifício lá na cruz, que ele morreu.
por cada um de nós, por causa dos nossos pecados. Jesus morreu ali na cruz, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje ele está com o Pai lá no céu. Ele está preparando uma morada para cada um de nós lá no céu. Então, hoje, como é que nós devemos comemorar nossa Páscoa? Ali o versículo diz o quê? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós sermos libertos do pecado, nós precisamos o quê? Aceitar Jesus no coração como Salvador, para que nós não venhamos ficar sendo escravos do pecado. Assim como o povo for escravo lá no Egito, escravo de Faraó, e Deus o libertou, assim nós também hoje podemos ser libertos. Não daquela forma, mas fazendo o quê? Aceitando Jesus no nosso coração como Salvador. Então, criança, se você já tem Jesus no coração, você está livre do pecado e você hoje tem uma nova vida em Cristo. Agora precisa o quê? Obedecer a palavra de Deus para que você possa tudo que fazer dar certo e Deus vai ficar muito feliz. Amém? Então, só relembrando mais uma vez o versículo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Então, essa foi a última ceia que o Senhor Jesus celebrou com seus discípulos. E nós também podemos comemorar a Páscoa, né? Todos nós que já aceitamos Jesus, nós tínhamos uma vida de pecado, nós éramos escravos do pecado. Então a palavra Páscoa significa passagem, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Amém, crianças, que o Senhor abençoe e que vocês possam ter aprendido que Páscoa não é coelho, não é chocolate, mas é o que? É o Cordeiro. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro, o pão, a cruz, o vinho. Por quê? Porque isso lembra da última ceia que o Senhor Jesus fez com seus discípulos e que nós hoje podemos celebrar em memória do que ele fez por nós. Amém, que o Senhor abençoe. Um abraço.